Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área com uma polêmica que dessa vez eu não considero nada vazia, porque mexe talvez com o nosso ego, mexe com aquilo que a gente aprendeu que historicamente era a hierarquia do futebol, mexe com um lugar que parecia um pouco sagrado ali, que é o local do Pelé como o maior e melhor jogador da história do futebol. Aqui eu não estou emitindo a minha opinião, se eu concordo ou se eu discordo com isso. Eu estou usando como gancho o ranking mais recentemente divulgado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Um ranking dos 10 melhores jogadores da história do futebol. O ranking foi divulgado sem um critério claro. São gols, títulos, estatísticas, é o somatório de tudo isso, é uma coisa subjetiva. Quem elegeu, qual é o colégio eleitoral deste ranking? Isso não ficou claro. A Federação Internacional de História e Estatística divulgou nas suas redes sociais e causou todo um alvoroço. O top 10 ficou assim: Lionel Messi em primeiro, Pelé em segundo, Diego Maradona em terceiro, Cristiano Ronaldo em quarto e Johan Cruyff em quinto. Ronaldo Fenômeno em sexto, Zidane em sétimo, Franz Beckenbauer em oitavo, Alfredo Di Stéfano, a lenda do Real Madrid, em nono e o Ronaldinho Gaúcho fechando o ranking. Tem muita coisa para a gente avaliar nessa posição das peças. O fato é que este ranking ele vai mudando à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo atualizado e a galera da era moderna do futebol vai meio que tomando conta. E se a gente entende que o futebol moderno, da maneira como ele é visto, né, em termos de diferença de intensidade, de transmissão de jogo, de aumento do negócio futebol, isso vem dos anos 80 para cá, mais ou menos da metade dos anos 80 em diante. Tinha gente que defendia que o futebol moderno tem uma ruptura ali a partir dos anos 70, mas, no geral, a gente considera dos anos 80 para cá. Então, se a gente olhar este ranking, você tem aí, pelo menos, Messi, Maradona, Cristiano, o Ronaldo Fenômeno, o Zidane e o Ronaldinho Gaúcho. Você tem 6 dos 10 nomes de uma era mais comercial, mais moderna, mais intensa, mais midiática do futebol. E uma galera de um outro período, que muitos consideram o período de ouro do futebol, entre os anos 50 e os anos 70. E você tem aí o Pelé representando isso, o Cruyff e o Di Stéfano e o Beckenbauer. O Di Stéfano, por muito tempo, esteve no top 5. Hoje ele não está mais no top 5. O Beckenbauer já passeou por ali. Hoje não está mais. Tem gente que já não anda aparecendo no top 10, não só da Federação Internacional de História e Estatística do futebol, mas de outros jornais, né? Volta e meia você vê a France Football divulga o seu ranking, a World Soccer, Gazeta dello Sport, o Gráfico, as principais publicações do mundo, volta e meia fazem essas eleições ou esses rankings, né? A 442 fez recentemente também. E a gente tem visto cada vez mais uma ameaça a esse trono que historicamente foi meio intocável do Pelé. Por 40, 50 anos, o Pelé ficou neste lugar de maior e melhor e nunca foi muito ameaçado. O Messi parece ser aquele que mais ameaça corriqueiramente o Pelé. O Pelé ainda lidera quase todos os rankings e quase todas as listas. As poucas listas que começam a querer fazer algum tipo de mudança têm colocado o Messi ali em primeiro, mostrando que acho que na história do futebol, o jogador que chega mais perto de questionar essa monarquia, né, digamos assim, é de fato o Messi. E aqui eu não estou colocando se eu concordo ou não com isso. Eu estou reparando o movimento, que é um movimento de atualização. Não acho que seja uma revisão histórica, não acho que estejam apagando a história de outros nomes. Eu acho que é natural essa renovação. Quando essa galera assumiu o posto, Pelé, Eusébio, Garrincha, Bob Charlton, Platini, vários desses aí que eu citei, não estão mais permeando o topo dos rankings da história do futebol. Porque foi entrando outra galera que tinha que entrar mesmo. Assim, o Ronaldo Fenômeno tinha que estar nesse bolo, o Messi, o Cristiano Ronaldo tem que estar nesse bolo. Muita gente ficou surpreso com a posição do Ronaldinho Gaúcho, mas eu acho que ele cumpriu um papel de ludicidade, de encantamento muito importante, num período muito importante da história do futebol. E talvez ele comece a ocupar um lugar que, para minha geração, eu cresci vendo o Garrincha ocupar esse lugar no ranking da ludicidade, da diversão, do cara que jogava sorrindo ou que jogava brincando.
o Ronaldinho Gaúcho talvez esteja ocupando esse lugar histórico que um dia foi do Garrincha. E eu acho que é natural, porque, de novo, quando Eusébio, Pelé, Garrincha, Platini, essa galera, Maradona, eles tiraram alguém. Porque o futebol não começou nos anos 50, o futebol não começou ali, o futebol vem de antes disso. E antes disso você tinha nomes importantes na história do jogo. E esses nomes foram perdendo espaço para a reocupação de outros nomes, que é algo que acontece com mais naturalidade em outros esportes. Eu acho que os outros esportes, eles dialogam melhor com essas alterações históricas, que, de novo, eu não acho que seja um desrespeito à história de ninguém. É uma atualização normal, natural, para uma modalidade, para um esporte que está em constante evolução. E tem sempre gente construindo a sua história, a sua biografia, as suas conquistas, os seus títulos. E da galera que está ali, eu acho que por 30, 40, 50 anos, Messi e Cristiano vão ficar aí e vai ser muito difícil de mexer. Como vai ser muito difícil mexer também no Ronaldo Fenômeno. E aos poucos, daqui a pouco entra mais gente, aí você vai ver que talvez o Zidane saia da lista, talvez daqui a pouco o Ronaldinho Gaúcho por um tempo pode sair da lista, o Beckenbauer talvez. Tem caras ali, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Cruyff, esses 5, eu acho que vão permanecer por muitos e muitos anos, assim como o Ronaldo Fenômeno. A gente tem 6 nomes aí que eu acho que vão ficar por muito tempo. Mas outros vão tomando esse lugar e tá tudo certo. E que bom que a gente tá vendo esses caras. Se tem gente tomando o lugar de outros no ranking, é porque tem muita gente boa aparecendo. E tomara que elas continuem aparecendo. Então, assim, eu não me ofendo com o ranking, eu não me revolto com o ranking. Eu procuro entender que é um movimento que já aconteceu em outros períodos da história e que vai continuar acontecendo porque o esporte não para de produzir talento, os títulos vão continuar acontecendo, os feitos vão continuar sendo vistos aí por todo mundo. Então, eu acho isso bom. Eu acho isso bom. Agora, de novo, eu entendo o choque quando você vê ali o Pelé fora do primeiro lugar. A Fofortil que eu citei há pouco, quando fez o seu ranking, o Pelé ficou em terceiro. Né? O ranking dela foi Maradona, Messi e Pelé. E, de novo, mais do que a gente se revoltar, eu acho que a gente precisa entender o movimento. Né? E entender que outras gerações estão construindo as suas memórias. Eu acho que o Pelé será eternamente o maior representante do futebol. Pela ruptura que ele produziu, por tudo aquilo que ele delimitou antes e depois, por ser um tricampeão mundial, que eu acho que dificilmente vai acontecer, e por ter sido um cara à frente, muito à frente do seu tempo. A discussão de melhor é outra, eu acho que está aberta aí, eu acho que vale a discussão. O maior símbolo do jogo, eu acho que vai continuar sendo o Pelé por muitos anos. Mas os rankings têm variado, e eu acho que a gente precisa entender os sinais, né? Dito isto, eu concordo com quase todo o top 10 ali. Não estou falando da ordem, mas eu acho que pelo menos 6, 7, 8 nomes ali não tem muito como você mexer por enquanto. O Di Stéfano, que pode causar algum estranhamento, ele praticamente é o fundador do Real Madrid, potência, maior clube do planeta que a gente conhece hoje. Basicamente tem ele ali como o principal personagem, tanto que ele era presente de honra do Real Madrid. Então o Di Stéfano tem um peso histórico muito grande, e é curioso ver no ranking, né, que você tem aí alguns caras que não ganharam Copa do Mundo, né? O Cruyff não ganhou Copa do Mundo, o Ronaldo não ganhou, o Cristiano Ronaldo não ganhou Copa do Mundo e o Di Stéfano não ganhou Copa do Mundo. Você tem 3 caras aí no top 10 da história do futebol que não venceram a Copa, que obviamente é muito importante, vai ser critério de desempate várias vezes. Os comentários estão aí para você fazer o seu top 10 da história do futebol. Será que você se arrisca, hein? Porque cornetar os outros é mole, mas dar a cara, meu chapa, aí não é para todo mundo, não. Comentários.